Tecnologia, entretenimento, internet, mídias digitais. Papo de Futuro. Com Beth Veloso. Quantas vezes você se sentiu de fato protegido ao usar um site na internet? Quantas informações você teve que dar sem saber para onde essas informações estavam indo? Quantas vezes você teve a sensação de estar sendo perseguido na internet? Vigiado mesmo. Vamos conversar com a jornalista e consultora legislativa Beth Veloso para entender o que é coleta de dados no mundo atual e o que podemos fazer a respeito. Olá, Beth, seja bem-vinda mais uma vez. Olá, Cláudio, e olá a todos que estão nos acompanhando aqui no programa Papo de Futuro. Então, Cláudio, esse programa nasceu de uma necessidade de discutir um fato. Todos nós temos hoje um gêmeo virtual. A Letícia Santaella, uma socióloga, Santaella, uma socióloga muito famosa, ela explica que esse gêmeo, ele hoje nos conhece melhor do que a nós mesmos, mas nós não sabemos quem é esse gêmeo. Então, eu estou trazendo hoje esse programa, que é um convite para a gente discutir todas as informações que existem sobre nós, que estão coletadas nos sites, nos ambientes da internet e, na verdade, em todos os espaços nos quais a gente se relaciona. Um supermercado, uma farmácia, um posto de gasolina, a nossa vida está cercada de dados. E esses dados, eles dizem respeito para a gente entender, começar entendendo o que é dado pessoal, eles dizem respeito ao seu nome, às suas preferências, aos sites que você visita, às compras que você faz, aos seus documentos. Então, isso também impacta muito, Cláudio, além da questão da privacidade, porque se os seus dados estão na rede e todo mundo sabe tudo sobre a sua vida, esse direito está um pouco ameaçado. Temos também a questão dos golpes na rede. Esses golpes, eles acontecem cada vez numa forma mais intensa. Por quê? Porque os dados estão na internet, eles são vendidos, eles são comercializados e pessoas formam quadrilhas para aplicar todos os tipos de golpe que a gente conhece. Roubo de senha, golpe com senha de banco, invasão de computador, enfim. O que acontece, então? Por que essa coleta de dados que é feita hoje, de maneira cada vez mais intensa e acelerada no mundo digital, por que ela se tornou tão importante? Quando a gente aprovou uma lei sobre esse assunto, ela já era importante. Mas o que a gente assiste hoje é uma massificação e uma aceleração dessa coleta, o que gera o que os especialistas chamam de crise de consentimento. Portanto, cada vez que a gente acessa um dado, uma página, um serviço, né, existe a necessidade, pela lei, de você autorizar, né, esse prestador de serviço a utilizar seus dados. Eu peguei, então, Cláudio, carona com o podcast Dadocracia. Super técnico, super inteligente, né? Ele é apresentado pelo jornalista João Paulo Vicente e eu convidei o Pedro Martins, que é especialista, mestre em Direito Digital e também o coordenador da Data Privacy Brasil, uma entidade que é super central na discussão, no debate e também na formulação de estudos sobre a proteção de dados no Brasil. E eles fizeram recentemente um podcast que era justamente sobre a crise do consentimento. E aí a questão é justamente essa: o consentimento é a manifestação livre, informada e inequívoca, pela qual eu, titular de conta, tenho que dizer, sim, eu aceito que vocês coletem os meus dados, que eles sejam tratados e que eles sejam guardados em algum local. Portanto, na prática, essa crise revela que esse consentimento não está tão informado, ele não é tão inequívoco e também ele acaba não sendo tão livre quanto a gente esperava. Por isso, vamos ouvir então Pedro Martins. Então, essa crise do consentimento que a gente fala, muitas vezes ela tem dois elementos. O primeiro, eu acho que é essa ideia de que quando muitas vezes a gente está
navegando num site, seja uma rede social, ou assim, usando serviço do governo, ou fazendo uma compra online, mas também em ambientes offline, então numa loja, por exemplo, uma farmácia, toda hora pedem para a gente algum dado, alguma autorização, posso coletar seu CPF, posso coletar cookies, posso te mandar um e-mail. Então, são tantos pedidos e tantos processos de pedido para coleta desses dados que levam a uma situação de impossibilidade de a gente realmente tomar uma decisão de sim ou não, de uma decisão realmente informada e livre sobre se a gente quer ou não aquela coleta de dados, que aconteça ou não. Então tem esse elemento da crise para o usuário, né? O usuário é tão pedido o tempo inteiro que ele não consegue tomar uma decisão verdadeira. E o segundo elemento dessa crise tem a ver com a regulação. Então a gente criou regras para tratamento de dados pessoais nos últimos anos, só que a gente está começando, né? Essas regras foram, por exemplo, a Lei Geral de Proteção de Dados foi aprovada em 2018, então é pouco tempo, então a gente ainda está evoluindo nesse sentido para, de fato, entender quando que pode pedir uma autorização para coletar dados e quais os requisitos para fazer esse pedido. Então a crise também tem a ver com essa dor de crescimento, esse meio do caminho, enquanto a gente está entendendo como usuário e entendendo como regular, e entendendo também como empresa para pedir o consentimento do usuário para tratar algum dado dele. Beth, então esses vazamentos, o compartilhamento da nossa informação com outros sites e também a propaganda direcionada, tudo isso tem a ver com essa crise e também o fato de sermos constantemente solicitados a fornecer informações sobre nós mesmos? Exatamente, Cláudio. O uso indiscriminado e muitas vezes até mesmo abusivo dos dados, ele é sim uma realidade. E tem a ver com a falta de informação e falta de transparência por parte das empresas, até porque nós já temos uma lei que trata desse assunto. Também está relacionado, Cláudio, com por exemplo, os contratos de adesão, que você só tem que clicar, né, naquele quadradinho, como falou o Pedro Martins, ou pior ainda, né, você tem que desmarcar o quadradinho porque ele já vem marcado, ou seja, você nem sabe o que está escrito ali. Eu lembro que a gente já discutiu aqui no programa como as empresas, ninguém basicamente lê, né, os termos de uso e as políticas de privacidade das redes sociais, dos sites que a gente entra e navega. A gente simplesmente está dando esse consentimento de maneira realmente livre e desinformada na prática. Então, ele é obtido muitas vezes de forma manipulativa, né? Por quê? Porque esses formulários são longos, eles são completamente difíceis de entender. Eu li recentemente uma pesquisa que eles colocaram lá no termos de uso que a pessoa tinha direito a uma garrafa de vinho. E depois de meses, apenas uma única pessoa reivindicou a garrafa de vinho, ou seja, todas as pessoas anteriores não haviam sequer lido os termos de uso daquela plataforma. Portanto, essa assimetria de informação e usuário, ela é uma realidade, ela está nas questões mais simples e ela também não está só no mundo online não, tá, Cláudio? Ela está naquela farmácia que você compra, no supermercado, onde você faz um cadastro em troca de desconto ou em troca de um programa de fidelidade. Então, o usuário está, na verdade, sendo inundado de informações e de exigências que ele não vai cumprir, né? E é isso, exatamente isso que explica para a gente o Pedro Martins. Vamos ouvir. Então, eu acho que essa crise tem a ver com essa dor de crescimento, porque por muito tempo a gente não teve regras claras sobre o que se pode ou não pode fazer com o dado pessoal. E agora a gente tem a Lei Geral de Proteção de Dados que vai determinar essas regras e procedimentos para isso. E, nesse sentido, a gente exige uma mudança de prática e de mentalidade, né? A mudança de prática até começa a acontecer já, mas a mudança de mentalidade é algo que demora mais tempo. Ou seja, não basta só a gente começar a criar um monte de instrumentos formais que aparentam dar alguma escolha para o usuário, do tipo, clique aqui se você não quer, desmarque essa caixa se você não quiser, aceito tudo, mas para você negar é muito difícil. Então, a gente está num momento em que a gente está entendendo o que de fato são boas práticas para tratamento de dados pessoais, como de fato seguir a lei, de não só meramente de maneira formal, mas de maneira material e real. E isso envolve dois elementos, que é deixar que o usuário, não deixar só na mão do usuário, então o usuário não exigir que ele tenha o controle de todos os seus dados é irreal, isso não vai acontecer, é preciso que as organizações também façam o seu papel e que criem as condições, e quando for necessário, quando for possível, que assim, elas criem
o que é necessário para o usuário decidir. Então, que ela consiga transmitir o que ela quer de forma clara e informada e que o usuário tenha, de fato, um espaço e um poder de decisão significativo. De que ele fale não, isso seja respeitado. De que ele fale sim, isso seja respeitado de forma justa, não seja abusivo. Beth, e não parece tão simples assim mudar um sistema que, em primeiro lugar, está desenhado para usar todos os nossos dados de maneira livre e aberta. Além disso, as empresas precisam de dados para poder vender para a gente o produto certo. Como resolver esse dilema? A gente vive na sociedade dos dados, Cláudio. Cada vez vai ser mais necessário dados e cada vez a gente quer um serviço que seja mais customizado, mais perfilizado para cada usuário. A gente reclama da propaganda segmentada que a gente está recebendo, faz uma pesquisa na internet e em seguida já recebe uma oferta de produto sem pedir, mas isso acaba sendo muito cômodo para a sociedade. Então, a discussão do que vale a pena e do que não vale a pena, porque o preço que se tem a pagar é justamente essa invasão, essa intromissividade, e aí eu entro de novo na questão do telemarketing, e, portanto, a captura dos dados, ela é central no debate. Se a gente quiser se proteger, a gente vai falar, não queremos que os dados sejam utilizados de uma forma tão abrangente, tão excessiva. Se, pelo contrário, nós acharmos que não, em troca do comodismo, podem usar os dados à vontade, eu, por exemplo, fico muito assustada pelo fato de que o Instagram, e eu descobri isso recentemente, ele está autorizado, porque eu assinei lá o termo de uso para usar essa plataforma, a xeretar, a palavra é essa, ele xeretar todos os aplicativos que eu acesso no meu telefone. Então, o Instagram, ele é um espião do meu telefone. E aí, o que ele faz com essa informação? A minha última pergunta ao Pedro Martins, eu considero que vai nesse sentido e é a mais importante. Por que que a arquitetura das redes sociais, né? Então, a forma como elas estão montadas, o modelo de negócios dela, o tipo de consentimento que você dá, né, que é só clicando numa caixinha ou só com uma janela de pop-up que na hora que você entra no computador aparece imediatamente. Por que que essa arquitetura ela é feita de modo a não favorecer a proteção dos dados? E o que a gente pode fazer com relação a isso? Vamos ouvi-lo. Então, esse elemento da arquitetura é fundamental e dialoga com o que eu estava falando. Para alguém tomar uma decisão, é preciso que o ambiente em que ela esteja possibilite essa decisão. Então, alguém numa fila do caixa com pressa dificilmente vai conseguir ter tempo para se informar, para perguntar e para tomar uma decisão informada e com discernimento sobre se ela quer ou não, por exemplo, dar o CPF para um programa de fidelidade. Mesma coisa num site ou aplicativo. Se você, para negar uma coleta de dados ou não receber um e-mail, você tem que navegar nesse site de forma contraintuitiva, no botão mega escondido, desmarcar uma caixa que já está pré-selecionada. Isso tudo atrapalha a decisão do usuário. Isso tudo leva a uma decisão enviesada, uma decisão que não é de fato a decisão que o usuário poderia querer tomar. Então, é fundamental a gente pensar na arquitetura, não só de aplicativos, de elementos da internet, mas também offline. E acho que isso tem tudo a ver com discussões muito recentes que a gente está tendo de regulações para avançar nisso, né? A gente tem a Lei Geral de Proteção de Dados que já traz esses elementos, mas de forma ainda mais concreta para, por exemplo, interação com sistemas de inteligência artificial, chatbot. É um IA ou não é? A gente tem propostas sobre isso em debate no Congresso Nacional. Regulação de plataformas, a mesma coisa. Garantir mais transparência e garantir padrões de design mais transparentes e mais amigáveis aos direitos fundamentais dos usuários. Então, regulação de plataformas também é outro tema que está em debate no Congresso Nacional. E a gente espera que esses dois temas avancem e componham uma regulação informacional junto com Lei Geral de Proteção de Dados, Lei de Acesso à Informação, Marco da Internet. Então, o Brasil tem tudo para avançar nesse sentido. E mudar esse sistema da internet parece ser um desafio bastante grande, né, Beth? Existem projetos aqui no Parlamento que estão olhando para essas questões? Existem sim, Cláudio. Há ambientes, inclusive a própria Data Privacy Brasil, que estão trabalhando, que acompanham essas proposições em tramitação e dia e noite eles discutem realmente a necessidade de alterarmos um pouco essa lógica de vigilância que é produzida a partir de uma coleta excessiva, exagerada de dados. E também fortalecendo, revendo um pouco a lei, inclusive, né? A LGPD
para essa forma do consentimento. O que é informado, o que é inequívoco. Então, assim, são conceitos que precisam de uma regulamentação maior e, como colocou o Pedro Martins, precisa também de uma cultura maior, né? Além da prática, uma cultura da gente estar falando mais sobre esse assunto e estar pregando mais esse assunto. Portanto, eu acho fundamental que as empresas, a sociedade, a academia, como a Data Privacy Brasil e o próprio trabalho da mídia, discutindo para avançar na regulação de dados. Eu diria que é a regulação mais importante de todas. E não há como voltar, Cláudio, para a caverna. Eu acho um pouco muito hipócrita as pessoas que falam: você usa o aplicativo se você quiser, você pode desligar o seu aplicativo. Então, assim, a gente precisa ter soluções mais realistas, mais construtivas e que sejam realmente estejam alinhadas com o que a sociedade é hoje. A gente precisa de segurança e de liberdade para dizer não dentro do mundo que nós temos atualmente. Ouvinte da Rádio Câmara, telespectador da TV Câmara, você pode participar do Papo de Futuro. Mande sua crítica, sua sugestão para o e-mail papodefuturo@câmara.leg.br ou para o WhatsApp 61 99978 9080. Beth Veloso, obrigado mais uma vez e até o próximo programa. Até o próximo programa, já de volta ao estúdio.